o real perdeu mais de 80% do seu valor desde 1994. Mas e se eu te dissesse que existe uma moeda que só vem se valorizando ao longo do tempo? A verdade é que a maioria das pessoas não costumam ver muito a inflação, mas enquanto isso, o Bitcoin é apontado como o dinheiro do futuro. Muitos acham que ele é uma bolha, prestes a estourar e ficam olhando do lado de fora. Mas os números não mentem, ele vem se valorizando ano após ano, enquanto as moedas como o real vêm perdendo seu poder de compra. Antes de tu pensar em investir em Bitcoin ou achar que investir nele é só para ganhar dinheiro rápido, eu quero poder te mostrar que o Bitcoin ele é muito mais do que uma forma de ganhar dinheiro. O Bitcoin é uma proteção contra governos tirânicos ou sistemas financeiros falhos como esse que a gente vive. Mas antes de tu entrar no mercado, é preciso que você entenda o que você está fazendo, porque esse é o maior erro de quem quer entrar no mercado de Bitcoin ou de criptomoedas sem saber o que vem fazendo. Vou falar um pouquinho sobre a minha experiência disso, um pouco daquilo que acontece com as moedas fiduciárias e os maiores erros de quem começa a investir em Bitcoin. Então fica comigo até o final, porque esse vídeo pode mudar a sua relação com o dinheiro. A verdade é que eu conheço a respeito de Bitcoin há muito tempo, há mais de 10 anos eu acredito. E desde então eu entendia a importância, a filosofia do Bitcoin. E eu acho que essa é a lição fundamental para aqueles que pretendem investir no mercado de criptomoedas. E esse também é o maior erro. As pessoas investem em algo só pensando em especular. Investem como se investissem em uma pirâmide financeira. Por falar em pirâmide financeira, eu mesmo já participei de pirâmides financeiras envolvendo criptomoedas. E naturalmente perdi dinheiro. Isso porque, apesar de eu entender a filosofia por trás do Bitcoin, que é algo que eu vou explicar aqui para vocês, da teoria por trás da moeda Bitcoin, eu acreditava no Bitcoin como uma forma rápida de ganhar dinheiro. E aí é onde acontecem os maiores erros das pessoas. No meu caso, eu já investi em uma pirâmide de Bitcoin com a esperança de multiplicar o capital rápido, mas aquele investimento sumiu, a plataforma foi desligada muito rápido. Eu investi também dando o meu dinheiro para uma pessoa que fazia arbitragem de Bitcoin e essa pessoa perdeu o acesso da carteira. Eu sei que ela perdeu, senão ela já estaria milionária. Hoje eu posso dizer que sim, porque isso aconteceu há muito tempo atrás. E também já investi em robôs de arbitragem de Bitcoin, pelo menos que eram anunciados dessa forma e que não foram para frente. Acontece que desde o início eu entendia a filosofia por trás do Bitcoin, só que eu acabava me deixando enganar ao procurar atalhos dentro do mundo do Bitcoin. E o que acontece dentro do Bitcoin? O Bitcoin ele tem uma vantagem que ele é uma moeda descentralizada, não é monopolizada por governos. Eu acredito que o Bitcoin pode crescer ainda mais, e isso que me deixava acreditar no Bitcoin lá atrás, justamente por isso, para eu entender que o Bitcoin pudesse se tornar um meio de troca. O Bitcoin ainda não é um meio de troca usual, que você consegue ver, por exemplo, quanto custa uma pizza em Bitcoin, ou quanto custa um carro em Bitcoin. As pessoas precisam ir atrás de uma calculadora e as pessoas não compram carros com Bitcoin ou pizza com Bitcoin. Uma outra transação pode acontecer, mas isso não está acontecendo ainda. O dia que isso acontecer, e eu acredito que isso pode acontecer, porque acredito eu que o Bitcoin tem grandes vantagens frente às moedas tradicionais, as moedas fiduciárias, aí o valor do Bitcoin vai chegar às alturas. Por isso eu acredito, por isso eu continuo investindo em Bitcoin, por isso que eu defendo que as pessoas saibam o que é o Bitcoin para que eventualmente decidam investir também. Muita gente não vê o Bitcoin apenas como um investimento. Para muitos ele também representa uma segurança patrimonial. Hoje o dinheiro que você tem no banco pode ser congelado pelo governo, os impostos podem subir de um dia para a noite, ainda mais no Brasil, e as regras podem mudar e levar parte do que a gente conquistou durante muitos anos de uma hora para outra. E o Bitcoin é diferente, ele é descentralizado, que significa que nenhum governo pode simplesmente confiscar os seus fundos, o que já aconteceu inclusive no Brasil, e a gente viu acontecer em vários outros países. E se tu acha que a gente está imune a isso, é só olhar para a história econômica do Brasil e de outros países. Se você ainda não entende isso, basta olhar o que aconteceu com as moedas fiduciárias ao longo do tempo, que são as moedas que os governos detêm o controle. Se tu confia no teu dinheiro que está na tua carteira, você tem que rever isso, porque a verdade é que a maioria das moedas emitidas pelo governo perdem valor ao longo do tempo. Na verdade, todas elas perdem valor ao longo do tempo. Isso aconteceu na Argentina, na Venezuela, no Zimbábue, no Brasil, com inflação descontrolada, perda total do poder de compra das pessoas e, no fim, um dinheiro que não vale nada.
No Brasil, para vocês terem uma ideia, não é muito diferente. Em 1994, R$ 100 de lá valem hoje cerca de R$ 12. Isso acontece porque os governos podem imprimir dinheiro sempre que eles quiserem. Isso acarreta na diminuição do valor do dinheiro. As pessoas não entendem muito bem essa lógica, mas vamos dizer essa TV que está aqui atrás de mim, ela tem um valor na sociedade. Vamos dizer que ela custe R$ 2.000. Em um tempo, o governo pode acabar imprimindo o dobro de papéis moedas em circulação. Hoje em dia não se imprime mais papéis moedas, é só um dígito lá no sistema computacional. Mas tudo bem, vamos dizer que agora imprime-se mais moedas digitais. Quando eu falo moedas digitais, é aquele dinheiro lá que tu vê no teu banco. Não é porque foi impresso uma maior quantidade de notas, de moedas ou dígitos a mais no banco que essa TV vale mais. Essa TV vale a mesma coisa, assim como o valor dessa camisa vale a mesma coisa. Não é porque agora mais cédulas de papel foram impressas pelo governo que isso passou a custar mais caro. Muito pelo contrário, isso acarreta na perda do poder de compra pelas pessoas do dinheiro que elas já possuíram e que ganharam o seu dinheiro através de um valor normal. E com o Bitcoin é diferente, o Bitcoin tem um limite. O Bitcoin tem um limite de 21 milhões de moedas que podem ser mineradas, podem estar em circulação das pessoas. Uma vez que o limite dessas moedas são liberadas, não há mais a possibilidade de criar novos Bitcoins. Por isso, não há mais a possibilidade da diminuição do valor das moedas com a impressão de novas moedas. Essa possibilidade não ocorre, diferente do que acontece com as moedas tradicionais, que por meio da impressão os governos acabam desvalorizando a moeda, por isso fazem com que o poder de compra dessas moedas caiam e as pessoas que detêm essas moedas perdem dinheiro. E o Bitcoin é diferente por causa disso. Com o Bitcoin você não tem essa perda de dinheiro tão massiva que aflige grande parte dos países. Quanto mais populismo, geralmente mais o país perde com a inflação, com a impressão de moedas definidas pelos governos. Mesmo com críticas, o Bitcoin segue uma trajetória muito parecida com a trajetória da internet nos anos 90. No começo, poucos acreditavam, depois as grandes empresas começaram a adotar e hoje bancos, governos discutem como regulamentar o uso da internet que já se massificou por todo o mundo. Em 2010, por exemplo, aconteceu a primeira transação comercial com Bitcoin, que aconteceu com 10 mil Bitcoins por 2 pizzas. Em 2013, o Bitcoin atingiu pela primeira vez $1.000. Em 2021, bateu $69.000, seu maior valor até então. Hoje, países como El Salvador já adotaram o Bitcoin como moeda oficial e muitos países fazem do Bitcoin uma reserva de valor. A pergunta agora não é mais se o Bitcoin vai ser globalmente aceito, mas sim quando ele será aceito. Anteriormente, grandes fundos como a BlackRock e outros fundos que controlam bilhões de dólares da indústria mundial rejeitavam a ideia de trabalhar com Bitcoin, ridicularizavam a ideia de levar a sério o Bitcoin. Hoje eles ganham dinheiro com os Bitcoins. Ano passado a gente teve o lançamento, principalmente na indústria americana, de diversos fundos que controlam o dinheiro dos maiores investidores do mundo, que antes, mais uma vez, ridicularizavam os investidores que investiam, colocavam seu dinheiro no Bitcoin. Hoje eles pedem para que os investidores coloquem seus dinheiros em Bitcoin. E a gente vem passando por um momento muito delicado, muito marcante na trajetória do Bitcoin, na trajetória das criptomoedas, que é o momento que os governos passam a comprar Bitcoin, regulamentar Bitcoin, normalizar o Bitcoin. Existem muitos governos que já fazem do Bitcoin uma reserva de seus vencimentos, da sua quantidade de valor que tem depositado no banco e não usam mais moedas tradicionais como o dólar ou as moedas dos seus países. E esse é um ponto de inflexão muito grande, porque muitos já veem como não é mais possível voltar atrás. E a gente está muito próximo, em termos de etapas, de uma adoção massificada do Bitcoin. Quando eu falo massificada, não falo ainda uma adoção do mundo inteiro, mas a gente vê alguns ensaios, alguns testes em determinadas comunidades ou determinadas relações comerciais do uso do Bitcoin como um todo. Porque uma vez que esses testes, uma vez que em determinada comunidade, em determinadas áreas, começar a haver uma transação comercial natural do Bitcoin, aí não tem mais volta. Aí vai ser natural que o uso do Bitcoin se espalhe por todo mundo. Nós já temos, e isso é um problema, o uso do Bitcoin para, por exemplo, fazer transações que não são legais, até mesmo de
fatos ilegais. Ainda que sejam a minoria dos usuários do Bitcoin que utilizam o Bitcoin para isso, ele já serve para fazer transação de coisas, de comércios que não são no mundo legal, inclusive na Deep Web, por exemplo, que é um laço minoritário, que quem é contra o Bitcoin acaba exaltando, mas que já acontece. Só que uma vez que as transações normais passarem a acontecer com o Bitcoin, e para isso a volatilidade da moeda é um fator muito importante, porque uma vez que a volatilidade da moeda diminui, as pessoas vão ter um valor mais claro daquilo que é o Bitcoin, e com esse valor mais claro vão poder transacionar sem medo de grandes volatilidades, que é algo temido por empresas em qualquer relação comercial saudável. A tendência do uso do Bitcoin como uma moeda de troca é muito maior. E aí quando as empresas passarem a usar o Bitcoin como uma moeda de troca, aí vai ficar muito difícil segurar. E aí, meu amigo, quando a gente começar a ver países que antes eram totalmente contrários, ridicularizavam a moeda do Bitcoin como o uso de uma moeda oficial, agora passaram a adotar, mas que uma vez já passaram a adotar vão poder ter uma outra visão sobre as relações comerciais que vão ser estabelecidas por indivíduos, aí vai ser muito, muito, muito improvável que o governo, que detém ele mesmo as moedas, não queira a valorização dessas moedas. Portanto, o uso do Bitcoin não só vai deixar de passar a ser temido, como pode passar a ser incentivado por esses governos. Por isso a gente vem vendo uma corrida dos governos de vários países em torno do Bitcoin. E agora que você entende o valor do Bitcoin, você precisa evitar os principais erros de iniciantes. E o principal erro, na minha opinião, é investir sem estudar. Se você não entende como armazenar e proteger as suas criptomoedas, você está correndo o principal risco. Eu perdi mesmo dinheiro por colocar em plataformas que eu não conhecia, que eu não confiava e que eu não podia ter controle sobre os meus bitcoins. Deixar os bitcoins em corretoras significa que você não tem as chaves, que as moedas não são suas. Se o seu bitcoin está numa corretora, ele não é realmente de seu uso. Então use carteiras seguras. Depois, comprar e vender bitcoin por emoção é um dos principais erros dos iniciantes. O Bitcoin é volátil por natureza e quem entra em pânico e vende no primeiro susto perde muito dinheiro. Isso é aquilo que a gente mais vê no mercado. Depois caem golpes, como eu caí. Prometi com promessa de dinheiro fácil, com promessa de volatilidades, aliás, com promessa de rendimentos muito altos, eu acabei entrando em furadas. E você não precisa passar por isso. Então, olhando para frente, o Bitcoin ele tende sim a crescer, ainda mais conforme as pessoas vão passando a sua importância e a sua tese. Os bancos e governos tendem a resistir porque eles perdem controle, mas aos poucos alguns já estão percebendo que não adianta mais lutar contra a maré. E quanto mais os governos, as empresas, as pessoas vão adotando e aceitando o Bitcoin como uma forma de troca, mais o Bitcoin se valoriza. Então, se tu quer proteger o teu dinheiro e fugir da inflação, o Bitcoin pode ser uma das melhores opções. E se mostrou dessa forma para aqueles que vieram nos últimos anos fazendo aportes em criptomoedas. Então, gente, investir em Bitcoin não é só sobre dinheiro. É sobre liberdade financeira, é sobre você ter o seu dinheiro sem o controle do governo. E para mim passa principalmente por entender a tese por trás de tudo isso. Sem entender a tese não faz sentido investir, na minha avaliação. Então antes de tu entrar nesse mercado, você de fato precisa entender e ver se faz sentido para você essa tese. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve aqui no canal, deixa o teu like e compartilha para que mais pessoas possam entender a importância do Bitcoin. Mas, mais uma vez, se você entende que o Bitcoin pode e deve ser uma moeda aceita socialmente como uma moeda de transações comerciais, transações entre indivíduos, você não deveria ficar de fora do Bitcoin. Claro, resguardado a tolerância do seu investimento, a tolerância de risco do seu investimento. Comece colocando 1%, 2% do seu patrimônio, 5%, 10%. Vá colocar o seu investimento numa medida em que aquilo não tire o seu sono da noite. E de novo, não coloque o dinheiro do leite, coloque o dinheiro da cerveja no Bitcoin. O Bitcoin ele faz sentido em uma carteira conservadora, numa carteira arrojada, mas resguardado as devidas proporções. Na minha opinião, uma carteira, para mim, que conheço a tese, mas que ainda não tem um patrimônio formado ou já tem um patrimônio consolidado, colocar 100% do meu patrimônio em Bitcoin não faz sentido. É algo ajustado entre 5% do meu patrimônio, o que já é mais do que suficiente para estar exposto à tese do Bitcoin, e caso o Bitcoin de fato se concretize sendo uma moeda de troca real na sociedade, de troca constante, uniforme, naturalizada pelas pessoas, aí com certeza esse investimento vai ter se pago ao longo do tempo,
e vai ter valido muito a pena investir. Caso isso não aconteça, sinceramente não vai ser algo que vai me tirar muitas noites de sono. Estava ajustado ao meu risco. Então você tem que ponderar na sua cabeça, primeiro investir. Depois que investiu, entendeu? Considere aquilo que é uma fatia adequada do seu portfólio, do seu patrimônio pessoal, investir em Bitcoin. Mas principalmente entenda a tese. Se entender a tese, eu acho que não faz sentido investir em Bitcoin, pelo menos para mim, porque não se trata de simples especulação. E aí você pode acreditar na palavra de um, de outro, na minha palavra, mas se você sempre se basear na palavra de outro para fazer um investimento e não na sua própria consciência, você está à deriva. Você não tem um plano, você não tem um mapa, você não tem um raciocínio por trás e a receita certa para pedir dinheiro.